Por outro lado, dizer que o ser humano tem o sangue composto de ferro não é um juízo analítico, né? Porque ter o sangue composto de ferro não é parte da definição do ser humano, do animal humano, né? Deve existir uma definição biológica do animal humano, né? Indivíduo da espécie tal, com tal sequência de cromossomos, e assim por diante. Deve existir, não sei qual é. Vocês devem ter ouvido falar, isso, hoje em dia isso é uma piada, mas hoje em dia isso é uma piada do que durante algum tempo havia a definição do ser humano como sendo animal racional, né? Então, o ser humano o conceito de ser humano é composto de dois conceitos, o conceito de animal e o conceito de racional. Isso possivelmente na antiguidade, na Grécia, etc. Hoje em dia ninguém mais, mesmo porque o ser humano, muita gente acha que o ser humano não é tão racional assim. Mas vamos pegar essa definição como se fosse a definição do ser humano, né? Então, o ser humano é racional. Isso seria um juízo analítico, porque ser racional faz parte dessa definição que vamos supor que a gente concordou que essa é a definição do ser humano, né? Então, o ser humano é racional, juízo analítico, porque ser racional já está no conceito de ser humano. O ser humano é animal, outro juízo analítico, porque ser animal já está no conceito de ser humano. O ser humano é cruel, não é um juízo analítico, seria um juízo sintético, né? Supondo que seja verdadeiro, o ser humano tem uma tendência à crueldade, né? Por quê? Porque ser cruel não faz parte da definição, não está no conceito, né, de ser humano, tá certo? O ser humano necessita ser amado, tá certo? É outra verdade, todo ser humano necessita ser amado, só que a necessidade de ser amado, ou necessitar ser amado, não faz parte da definição do ser humano, seria então juízo sintético, né? Falamos no vídeo anterior, por que do nome analítico? Porque são juízos aos quais você chega pela mera análise do conceito, né? Se você parar e prestar atenção no que está envolvido no conceito, né, você vai começar a decompor o conceito, né? Analisar. Ana, em grego, significa separação, significa tornar distante, tá? Então, analisar significa você separar nas suas partes. Então, o juízo analítico é aquele que vem da decomposição do conceito de sujeito nas suas partes, tá? Agora, sintetizar é outra coisa. Sintetizar é trazer junto, tá certo? Essa noção de síntese é algo que você cola. Quando você produz uma síntese, você traz junto dois elementos. Então, um juízo sintético, o que nós estamos fazendo aqui é uma espécie da genealogia da terminologia de Kant. Por que ele escolheu o nome analítico e por que ele escolheu o nome sintético? O nome sintético vem, eu acho, essa é a hipótese, do fato de que certos juízos você efetivamente cola dois conceitos que são heterogêneos, que um não tem a ver com o outro, né? Você está fazendo uma colagem, você está trazendo dois conceitos e colocando juntos num juízo, tá certo? Que é o juízo sintético. No caso do juízo analítico, o que você está fazendo é extraindo meramente de um conceito algo que já está naquele conceito. Você está produzindo aquele juízo pela mera análise. Ao passo que no sintético você está produzindo aquele juízo pela síntese, um ato de trazer junto dois conceitos, tá? Tem uma passagem muito interessante que eu gostaria de ver com vocês, da Crítica da Razão Pura, né? Está na bibliografia do curso, que vocês devem ler a introdução da Crítica da Razão Pura, né? Mas em particular, essa passagem aqui, eu quero ressaltar algumas coisas importantes, né? Que está em B10, né? Existe uma seção chamada da distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos, né? Pegue o livro aí, abra no link paralelo aí o seu livro, né? Então, Kant vai dizer, repetindo aquilo que eu disse, ou eu estou repetindo o que Kant disse, não ele está me repetindo, eu estou repetindo. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, apenas considera os juízos afirmativos porque é fácil depois a aplicação aos negativos, né? Isso é um detalhe que não nos interessa. Essa relação é possível de dois modos.
Ou o predicado B pertence ao sujeito A como algo que está contido implicitamente nesse conceito A, às vezes implicitamente, às vezes explicitamente, às vezes está escrachado, né, que o predicado está contido ali, né? Como no caso do analfabeto, está escrachado que não ser alfabetizado é parte do conceito de analfabeto, né? Às vezes não é tão evidente assim, às vezes você tem que parar e fazer um longo esforço de análise de um conceito para descobrir se o predicado está contido ou não no conceito de sujeito, né? Mas, de qualquer maneira, é um esforço puramente analítico, puramente decompor o conceito, né? Então, se está contido implicitamente nesse conceito A, ou B está totalmente fora do conceito A, embora em ligação com ele. Essa ligação que é uma das coisas interessantes da crítica da razão pura. Quase todo o livro foi escrito para explicar o que é essa ligação que um conceito pode ter com outro, que não é a ligação analítica, que não é um conceito estar contido dentro do outro, né? Mas existe uma ligação, que é uma ligação que não é dada pela mera análise, né? No primeiro caso, chamo analítico ao juízo, né? No segundo, chamo sintético, né? Portanto, os juízos são analíticos quando a ligação do sujeito com o predicado é pensada por identidade, né? Por identidade aqui, o que Kant quer dizer é o seguinte, que um está contido no outro, tá? Esse termo identidade aqui é uma peculiaridade da terminologia dele no século XVIII, mas basicamente é isso que ele quer dizer. Pensado, quer dizer, um conceito já estando dentro do outro. Se você for lá no conceito S, você já encontra ali o conceito P, né? Aqueles, porém, em que essa ligação é pensada sem identidade, ou seja, não está lá dentro, tá? Deverão chamar-se juízos sintéticos, tá? E Kant diz uma coisa interessante também. Olha aqui. Os primeiros, quer dizer, juízos analíticos, poderiam igualmente denominar-se juízos explicativos. Explicativos porque eles explicam o que está no conceito de sujeito, tá? Os segundos, juízos extensivos. Por que extensivo? Por quê? Porque ele estende, ele prolonga aquilo que está no conceito de sujeito. Estender significa colocar algo mais que não estava ali dentro. Explicativo significa tirar aquilo que está ali dentro, né? Exibir aquilo que está ali dentro. Extensivo não. Extensivo significa você ampliar os horizontes ou ampliar as ligações daquele conceito, que são coisas que não estavam ali dentro, né? Porque naqueles, quer dizer, nos juízos analíticos, o predicado nada acrescenta ao conceito de sujeito. Ao passo que os outros juízos, pelo contrário, acrescentam ao conceito de sujeito um predicado que nele não estava pensado, tá? Ora Kant diz que o conceito está contido no outro conceito, ora ele diz que estava pensado no outro conceito, né? Ele tem uma certa ambiguidade aqui, mas vamos sublimar isso, tá? E deixa isso para um curso especificamente sobre Kant, tá? Aqui nós estamos pensando mais na estrutura dos juízos ou estrutura da proposição, tá? Quando eu digo, por exemplo, agora são curiosos os exemplos de Kant, tá? Quando eu digo, por exemplo, que todos os corpos são extensos, para ele isso é um juízo analítico, porque o conceito de corpo inclui o conceito de extensão. Todos os corpos são extensos. Ser extenso significa que ocupa um lugar no espaço, né? Então entenda isso aqui como todo corpo ocupa um lugar no espaço, tá? Então faz parte do conceito de corpo não apenas corpo humano, né? Mas qualquer corpo, qualquer objeto ocupa lugar no espaço, tá? Quando eu digo, por exemplo, que todos os corpos são extensos, enuncio um juízo analítico, pois não preciso ultrapassar o conceito que ligo à palavra corpo para encontrar a extensão que lhe está unida, tá? Basta-me decompor o conceito, analisar o conceito, tá? Isto é, tomar consciência do diverso que sempre penso nele para encontrar esse predicado. É, pois, um juízo analítico, né? Em contrapartida, quando digo que todos os corpos são pesados, pesado aqui no sentido de que todo corpo tem algum peso, todo corpo tem uma tendência a ser atraído pela Terra, pela Terra, portanto vai produzir um peso.
Aqui o predicado é algo completamente diferente do que penso no simples conceito de um corpo em geral. Olha que coisa interessante que ele está dizendo, né? Isso tem a ver com a compreensão da física da época de Kant. Isso aqui é do século XVIII, né? Ele está escrevendo em 1782, se eu não me engano, né? Naquela época, Kant conhecia muita física. Aliás, Kant conhecia muito de tudo. Ele dava aula de tudo, inclusive filosofia. Tá certo? Dava aula de física, dava aula de geografia, muita coisa, inclusive filosofia. Tá certo? E nas horas vagas escrevia algumas coisas, assim como a crítica da razão pura. Tá certo? Mas Kant conhecia muita física, né? Conhecia muita astronomia. E, de acordo com ele, na época, a definição de corpo incluía a característica de ser extenso, mas a definição de corpo não incluía a característica de ser pesado, né? Possivelmente, depois isso mudou, ao longo dos séculos mudou a definição de corpo, né? Talvez hoje a gente não entenda por corpo uma coisa extensa, entenda por corpo antes uma coisa que é pesada, que tem peso, né? Que tem massa, tá certo? Não era assim. Na época de Kant, os conceitos eram entendidos dessa maneira. Então, todo corpo é extenso, um juízo analítico. Todo corpo tem peso, é um juízo sintético. É um juízo sintético porque a definição, o conceito de peso não faz parte do conceito de corpo, né? Quer dizer, esse juízo é o resultado de uma síntese que nós estamos fazendo. Portanto, nós estamos estendendo o conceito de corpo, tá certo? Kant, em alguns momentos, ele diz o seguinte: juízos analíticos, eles não ampliam o nosso conhecimento. Eles meramente tornam o nosso conhecimento explícito. Por quê? Quando eu digo que Deus é infinito, eu não estou ampliando o meu conhecimento de Deus. Eu estou simplesmente tornando explícito, né? Ou explicando, como ele disse aqui, estou tornando explícito aquilo que eu penso quando eu penso no conceito de Deus, né? Agora, todo corpo tem peso. Esse juízo esse juízo é um juízo que amplia o nosso conhecimento, né? Porque por mais que eu pense no conceito de corpo, segundo o conceito que Kant está usando aqui, por mais que eu pense no conceito de corpo, ali dentro eu não vou encontrar o conceito de peso. Eu preciso fazer alguma outra coisa para juntar o conceito de peso ao conceito de corpo. Que coisa é essa? Eu preciso ir para o mundo, preciso fazer experiências, tá? Preciso ir para o laboratório, tá? Então, a síntese, ela é uma coisa que nós fazemos, tá certo? Como? Fazendo pesquisa, indo para o mundo, perguntando para o mundo como ele é, né? Agora, vocês vão ver que coisa curiosa, uma peculiaridade de Kant, que essa síntese, essa maneira de colar o conceito do predicado ao conceito de sujeito, ela, por sua vez, ela pode ser de duas naturezas, né? Uma natureza é uma natureza puramente empírica, tá? Então, vão ser aqueles juízos sintéticos, né? Mas que têm uma validade, ou têm uma fundamentação empírica. É o que a ciência empírica basicamente faz, né? Quando um biólogo descobre que o sangue é composto de ferro, no conceito de sangue não está o conceito de ferro, mas ele junta o conceito de ferro ao conceito de sangue como? Fazendo experiência, indo para o laboratório, né? Testando, checando, tem um certo nível de ferro no sangue, etc, etc. Tá? Agora, existe um outro tipo de síntese, e isso é uma peculiaridade de Kant, que é aquilo que ele vai chamar da síntese a priori. Então, há um outro tipo de juízo, isso a gente vai estudar mais adiante, que são os juízos chamados juízos sintéticos, mas, embora sejam sintéticos, eles têm uma validade a priori. Deixa isso aí também na outra gavetinha, os juízos sintéticos a priori. Por ora, nos interessa apenas que há juízos analíticos, ou seja, aqueles em que o predicado já está no sujeito, e há os juízos sintéticos, aquele em que o predicado não está no sujeito. Quer dizer, para o conhecimento do juízo sintético, não vem pela mera análise, o conhecimento do juízo sintético vem pela síntese, né? por uma descoberta de que você pode colar esses dois conceitos conjuntamente. Essa descoberta não vem pela mera análise do conceito de sujeito.